E aí, pessoal, vamos resolver a atividade da última aula, ok? Então, a primeira questão diz assim: uma torneira está aberta e enchendo uma caixa d'água. A tabela abaixo mostra quantos centímetros a água sobe a cada tantos minutos. Sabendo que o tempo e a altura são grandezas diretamente proporcionais, quanto deve ser x? Então, vamos marcar essa parte aqui, né? São grandezas diretamente proporcionais. Isso é importante. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho aqui uma caixa d'água, um reservatório, né? E aí eu tenho uma torneira que está enchendo esse reservatório. E a gente sabe que quando tem água enchendo um balde, por exemplo, uma caixa d'água, né? Quanto mais tempo demora, mais o nível da água vai subindo, né? Ele vai aumentando, ok? Então a ideia aqui é essa, né? Que quando o tempo passa, a altura da água aqui, ó, essa alturinha aqui, ela vai subindo, ok? E obviamente, quanto mais tempo passa, mais alto vai ficar a água, certo? Então elas são grandezas diretamente proporcionais, porque quando aumenta o tempo, aumenta também a altura, certo? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, nós temos uma regra que é interessante. É de que a razão, ou seja, a divisão entre os tempos, por exemplo, se eu dividir 20 por 40, tem que dar igual à divisão entre 15 por 30. Realmente, se você dividir 20 por 40, vai dar 0,5. Se você dividir 15 por 30, também vai dar 0,5, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Para descobrir o valor de x, nós vamos usar essa estratégia, ó. Vamos dizer que 40 sobre 80 tem que ser igual a 30 sobre x. 30 sobre x. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a razão de uma grandeza é igual à razão de outra grandeza, certo? Então, nós vamos começar simplificando, né? Que eu acho mais interessante. Vamos pegar, por exemplo, você pode fazer do jeito que você achar mais interessante, né? Mas eu gosto de simplificar. Por exemplo, cortando esse zero com esse zero. Aí vamos ficar apenas com 4 sobre 8 igual a 30 sobre x. Então, aqui na frente, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos fazer uma multiplicação em cruz, né? Que a gente chama. Pega esse 80 e manda lá para cima multiplicando. E pega esse x e manda lá para cima no outro lado multiplicando. Então vai ficar x vezes 4, 4x. 8 vezes 30. Bom, 8 vezes 3 é igual a 24. Não é isso? Então, como tem esse zerozinho aqui, então vai ficar 240. Ok? É isso mesmo. Agora, a gente tem uma equação, né? Simples. 4x igual a 240. Para a gente encontrar o valor do x, pega esse 4 e manda para o outro lado dividindo. Vamos ficar com x igual a 240 dividido para 4. Vamos ficar com x igual 240 dividido para 4 é igual a 60. Então, a altura da água, quando se passarem 80 minutos, será de 60 centímetros, ok? E realmente, nós fizemos essa conta, mas poderíamos ter usado simplesmente a lógica aqui de crescimento, ó. Por exemplo, aqui a gente tem 20 minutos, né? 15 centímetros. Quando o tempo dobrou, ó, foi para 40, a altura também dobrou. Novamente, de 40 para 80, o tempo dobrou. Então, deveria ter dobrado aqui da altura também. E dobrou, né? Ficou 60 centímetros. X igual a 60. Agora, o segundo problema. 3 irmãos que moram em uma mesma casa
trabalham em um mesmo emprego. Ou seja, para eles irem de casa até o trabalho, todos percorrem a mesma distância. Cada um em um transporte diferente. Bicicleta, moto e carro, né? São os transportes dele. Quanto mais rápido a pessoa viaja, menos tempo se leva para chegar ao destino. A tabela abaixo mostra as velocidades e os tempos que cada irmão demorou para chegar ao trabalho. Sabendo que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, quanto deve valer o x? Então, muitas informações interessantes aqui, ó, pra gente marcar. Primeiro essa daqui, ó. Quanto mais tempo a pessoa, aliás, quanto mais rápido a pessoa viaja, menos tempo se leva para chegar ao destino. É interessante, né? Se eu for mais rápido, né? Por exemplo, você vai da sua casa para a escola. Você vai com 20 km por hora. Demora 2 minutos. Se você for mais rápido do que isso, você vai demorar menos tempo. Isso é óbvio, né? Quanto mais rápido você for, mais rápido você vai chegar. Então você demora menos tempo. E, claro, a velocidade e o tempo que demora para chegar no lugar são grandezas inversamente proporcionais. Por que inversamente? Inversamente vem da palavra inverso, ao contrário. Ou seja, quando a velocidade aumenta, né, o tempo necessário para percorrer o caminho diminui. Por exemplo, aqui era com 10 km por hora, ele demorava 9 minutos para chegar no destino, né, andando de bicicleta. De moto, ele aumentou a velocidade para 30 km por hora, mas aí o tempo diminuiu para 3 minutos. Então, a gente vê, né, quando a velocidade aumenta, o tempo necessário para percorrer o caminho diminui. Ok? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, nós não podemos usar o mesmo raciocínio da questão anterior. Na questão anterior, o raciocínio era o seguinte, ó. Lembrando que isso aqui era o raciocínio da questão anterior. Nós tínhamos, lá na questão anterior, quando as grandezas eram diretamente proporcionais, a gente podia fazer o seguinte, que a razão entre uma grandeza, por exemplo, a razão entre as velocidades, né? 10 e 30, seria igual à razão entre os tempos, 9 e 3 aqui no caso, 9 e 3. Mas no caso, quando as grandezas são inversamente proporcionais, isso aqui não é válido, isso aqui é diferente, ó. Certo? Quando as grandezas são inversamente proporcionais. No caso, agora eu quero que você lembre dessa grandeza, desse nome inversamente. É ela que é importante aqui, ó. Inversamente. Nós dizemos que elas são inversamente porque a gente pode fazer isso daqui, ó. 10 sobre 30, que é a velocidade, é diferente de 9 sobre 3. Porém, quando você inverte o 9 sobre 3, ó. Quando você inverte o 9 sobre 3, vai ficar 3 sobre 9, certo? Agora sim nós temos uma igualdade. 10 sobre 30 é igual a 3 sobre 9. Pode fazer, ó. Se você simplificar 10 sobre 30, vai dar 1 sobre 3. E simplificando 3 sobre 9, também vai dar 1 sobre 3. Então, nós temos agora que quando as grandezas são inversamente proporcionais, a razão de uma grandeza é igual ao inverso da razão da outra grandeza. No caso, a razão entre as velocidades é igual ao inverso, o contrário, da razão entre os tempos. Bom, agora nós vamos usar essa ideia para resolver esse problema. Nós vamos ter essa situação aqui, ó. Teremos que, vamos pegar o 30 sobre 90 e o 3 aqui e o x, certo? Vamos ter que, nesse caso, 30 sobre 90 vai ser igual ao inverso da outra razão, né? Deveria ser 3 sobre x, mas no caso vai ser x sobre 3, porque é inversamente proporcional.
Agora, fazemos a multiplicação em cruz, né? Multiplicamos esse por esse, e esse por esse. E aí vamos ter 3. Aliás, eu vou logo cortar esses zeros aqui, ó. Corta esse zero com esse, vai ficar 3 sobre 9, certo? Aí eu multiplico 3 vezes 3, 9, igual a 9 vezes x, 9x. Agora eu simplesmente pego esse 9 e mando para o outro lado dividindo. Vai ficar 9 sobre 9 igual a x. No caso, nós vamos ter, fazendo isso aqui direito, né? 9 sobre 9 é 1, né? No caso, nós vamos ter 1 igual a x. Ou seja, o x deve ser 1, né? De acordo com esse problema aqui. De acordo com essa forma de resolver. Porém, você poderia simplesmente acompanhar o raciocínio, né? Veja, por exemplo, ó, como é que as coisas aconteceram aqui, ó. Aqui nós temos que de 10, quando a velocidade aumentou de 10 para 30, a velocidade triplicou, né? Ou seja, eu multipliquei por 3. E o que aconteceu com o tempo? Ele dividiu por 3, ó. Quando a velocidade multiplicou por 3, o tempo dividiu por 3. Novamente aqui, de 30 para 90, a velocidade multiplicou por 3 de novo. Novamente, o tempo dividiu por 3. Então, é isso aí, pessoal.